Cúmulo de Emoções é uma coletânea de contos. E é uma coletânea de contos diferenciada, porque ela não segue exatamente uma linha temática. Como a gente vê, por exemplo, algumas coletâneas de histórias de romance, algumas coletâneas de terror. Não é assim. Tem uma variedade muito grande aqui dentro desse livro. Então alguns contos são de romance, outros são de terror, um deles é de ficção científica e vários deles são uma pegada muito mais reflexiva, ou seja, não tem uma narrativa tão tradicional, mas são quase como poemas em prosa, dando um foco muito maior em sensações e sentimentos do que em histórias com personagens de fato. Se eu tivesse que resumir basicamente o que eu mais gosto do Cúmulo de Emoções, não é nenhuma das histórias em si, apesar de eu ter gostado muito de várias delas. Também não é nenhum dos personagens, nem nenhuma manobra narrativa com um plot twist ou algo necessariamente do tipo. É muito mais a escrita em si. Como a autora consegue descrever as coisas de forma única, de forma que marca na sua cabeça, sabe? Eu diria que esse livro é muito para pessoas que gostam da arte da escrita, não só apenas de ler histórias, simplesmente. Por exemplo, tem uma cena muito específica em um dos contos em que é descrito uma nascente, né? Um lugar em que sai água entre umas pedrinhas no chão. E o narrador começa a descrever como a imaginação dele vai indo, como em milhões de anos todo aquele terreno iria se transformar e aquela nascente se transformaria numa grande cachoeira e todo aquele terreno se transformaria numa floresta. Ou então as descrições da chuva, sabe? Um tipo de narrativa que não é muito objetiva, no sentido de que ela não está apenas te levando para o próximo acontecimento. Eu quero saber, eu tô lendo porque eu quero saber o que vai acontecer. Não, você lê pelo prazer de ver como as palavras estão encaixadas e como elas fluem uma depois da outra. Mas também não é um exercício só de estética, no sentido de, olha só como eu consigo juntar as palavras de forma interessante. Tudo isso serve para te passar um sentimento específico. E esses contos abordam uma variedade de sentimentos absurda. Eu pessoalmente gostei mais dos contos de terror. Eu acho que a sensação do terror foi passada aqui de forma muito intensa e o medo e o desespero são muito fortes aqui. Mas talvez outras pessoas sejam pegas por outros sentimentos. E não é nem essa a questão aqui. A questão é como o texto consegue passar esses sentimentos de forma muito eficiente. Então sim, como eu disse, temos ficção científica, terror, romance, enfim. Mas eu não recomendaria esse livro apenas para os fãs desse gênero. Eu acho que esse livro meio que tá fora de um gênero muito claro. Eu recomendo ele muito mais para pessoas que gostam de leituras intensas, de leituras que não tem medo de ir no fundo do sentimento do leitor, saca? Cúmulo de Emoções é publicado pela editora Pendragon. Você pode adquirir ele tanto na versão física quanto na de e-book. Os links estão na descrição, certo?